Só restava um punhado em minhas mãos e um pouco de azeite no coração. Era o fim da força do pão do lar. Tudo em mim dizia: vai acabar. Meu filho me olhava sem entender como uma mãe pode sem ter o que oferecer. Mas foi no limite da escassez que Deus mostrou sua provisão outra vez. Quando a casa parece vazia, o céu ainda pode encher. A viúva diria às mães de hoje: mesmo faltando, continue a crer. Quando os teus recursos se esgotarem, Deus ainda sabe prover. Ainda há farinha na botija, ainda há azeite pra descer. Porque na casa de uma mãe que confia, o milagre aprende a viver. Não era sobre o pouco que eu via, mas sobre a palavra que me sustinha. Quem anda pela fé entende assim: o pouco com Deus nunca chega ao fim. Pra toda mãe cansada de lutar, pensando que não vai suportar, a viúva diria: olhe outra vez. Onde você vê fim, Deus é provisão talvez. A viúva diria às mães de hoje: teu pouco nas mãos de Deus é mais. O céu multiplica o que a terra chama de insuficiente e incapaz. Ainda há farinha na botija, ainda há azeite no altar. Porque quem sustenta uma casa em fé nunca deixa o justo faltar. A viúva diria às mães de hoje: teu pouco nas mãos de Deus é mais. O céu multiplica o que a terra chama de insuficiente e incapaz. Ainda há farinha na botija, ainda há azeite no altar. Porque quem sustenta uma casa em fé nunca deixa o justo faltar. Diria às mães de hoje: teu pouco nas mãos de Deus é mais. O céu multiplica o que a terra chama de insuficiente e incapaz. Ainda há farinha na botija, ainda há azeite no altar. Porque quem sustenta uma casa em fé nunca deixa o justo faltar. Por 3 meses eu te escondi, lutando contra o medo em mim. Cada choro teu era uma oração, pra que o céu guardasse teu coração. Mas chegou o dia de confiar, quando minhas mãos não puderam
podiam mais guardar. E o amor que queria te prender precisou aprender a te soltar. Há momentos em que proteger é entregar pra Deus e crer. Joquebede diria às mães de hoje: nem sempre amar é segurar. Às vezes o maior ato de amor é confiar e deixar Deus cuidar. O rio não levou meu filho, levou direto ao plano do Senhor. Porque quem entrega aos braços de Deus nunca entrega a própria dor. Eu chorei vendo o cesto partir, sem saber onde iria surgir. Mas o mesmo rio que assustava meu ser foi o caminho de Deus pra proteger. Pra toda mãe que hoje precisa soltar, Joquebede diria: pode confiar. Quando tu não podes acompanhar, o Deus do rio sabe onde levar. Joquebede diria às mães de hoje: entrega o que você não pode controlar. Porque filho entregue no secreto, o céu aprende a guardar. O rio não era despedida, era Deus movendo com amor. Pois quando uma mãe entrega em fé, o destino encontra o Senhor. Joquebede diria às mães de hoje: entrega o que você não pode controlar. Porque filho entregue no secreto, o céu aprende a guardar. O rio não era despedida, era Deus movendo com amor. Pois quando uma mãe entrega em fé, o destino encontra o Senhor. Joquebede diria às mães de hoje: entrega o que você não pode controlar. O filho entregue no secreto, o céu aprende a guardar. O rio não era despedida, era Deus movendo com amor. Pois quando uma mãe entrega em fé, o destino encontra o Senhor. Ela não levantou exércitos, nem governou multidões, mas formou um homem de Deus dentro das pequenas instruções. Entre orações e ensinamento, plantou a fé no coração. Porque quem discipula um filho molda também um
nova geração. Há sementes que ninguém vê, mas o tempo faz crescer. Eu me sentiria as mães de hoje. O maior legado não é material, mas vale um filho cheio de Deus do que tesouros neste mundo mortal. Ensina enquanto há tempo, planta a verdade com amor, porque uma mãe que forma um servo entrega ao mundo um adorador. Talvez ninguém veja a tua luta, nem perceba teu ensinar, mas cada oração feita em secreto, o céu aprende a guardar. Pra toda mãe que insiste em semear, mesmo sem resultado enxergar, eu lhe diria: não pare agora. O fruto da fé floresce na hora. As mães de hoje, invista no eterno, não no que passa. Pois mãe que semeia fé nos filhos, marca gerações pela graça. O maior legado de uma mãe não cabe em ouro nem valor. É ver seu filho andando em Cristo, vivendo para o Senhor. Eu me sentiria as mães de hoje, invista no eterno, não no que passa. Pois mãe que semeia fé nos filhos, marca gerações pela graça. O deserto era tudo que eu via, sem caminho, sem direção. Só meu filho e minha dor e o peso da rejeição. Quando achei que era o fim e ninguém viria me achar, o Deus que vê os invisíveis veio meu nome chamar. Quando o mundo te esquece, o céu ainda te conhece. Agrade-lhe as mães de hoje, mesmo no deserto Deus te vê. Quando ninguém nota a tua luta, o céu se inclina até você. Tu não estás sozinha, mesmo ferida ao caminhar. O Deus que viu uma mãe chorando também te vê nesse lugar. Pra toda mãe que foi deixada e pensa que ninguém percebeu, Agar diria: no abandono foi onde Deus me apareceu.
Foi Deus quem me fez gerar esse filho da promessa. Então não aceitarei que a morte escreva a sentença. Carreguei meu filho em lágrimas, mas minha fé não vacilou. Quem recebeu o milagre do céu não aceita quando tudo acabou. Enquanto houver promessa, ainda existe esperança. A Sunamita diria às mães de hoje: não aceite o fim tão cedo assim. Se Deus foi quem te prometeu, ainda não terminou pra ti. Uma mãe de fé se levanta, mesmo quando tudo diz não, porque quem conhece a voz da promessa não se rende ao chão. Pra toda mãe lutando em oração, pelo filho, pela casa, pelo coração, a Sunamita grita: permaneça. Fim, vê Deus trazer resposta. A Sunamita diria às mães de hoje: não enterre o que Deus prometeu. Mesmo se tudo parecer morto, ainda a vida onde Ele escreveu. Quem recebeu promessa do alto não aceita perder sem lutar, porque o Deus que deu o milagre também tem poder pra restaurar. A Sunamita diria às mães de hoje: não enterre o que Deus prometeu. Mesmo se tudo parecer morto, ainda a vida onde Ele escreveu. Quem recebeu promessa do alto não aceita perder sem lutar, porque o Deus que deu o milagre também tem poder pra restaurar. A Sunamita diria às mães de hoje: não enterre o que Deus prometeu. Mesmo se tudo parecer morto, ainda a vida onde Ele escreveu. Quem recebeu promessa do alto não aceita perder sem lutar, porque o Deus que deu o milagre também tem poder pra restaurar. Eva não teve mãe para ensiná-la. Ela teve que aprender a ser a primeira. Não havia mãos para lhe mostrar como embalar, como cuidar, nenhuma voz para aconselhar. Aprendeu chorando e
aqui tentando acertar, descobrindo o amor sem saber explicar. Cada medo novo em seu coração era o peso santo da criação. Foi no improviso da graça que ela aprendeu a amar. Eva diria às mães de hoje: eu também tive medo de errar. Não tive mãe pra me ensinar, mas Deus me ensinou a cuidar. Ser mãe também é aprender, enquanto o amor vai te moldando. Deus capacita no caminho quem Ele mesmo está chamando. Mesmo sem mapa, sem direção, ela seguiu com coração. E a cada noite, sem saber, Deus lhe ensinava a crescer. Pra toda mãe que pensa eu não sei, Eva diria: eu comecei assim também. Quem te deu o filho vai te ajudar. A graça ensina como caminhar. Eva diria às mães de hoje: você não precisa saber tudo já. O Deus que confiou esse filho a você também vai te capacitar. Ser mãe é nascer de novo. Toda vez que um filho vem, porque junto com cada criança, uma mãe também nasce além. Os anos passaram diante dos seus olhos, e o ventre calado guardava silêncio. Cada estação que não florescia tentava matar sua esperança por dentro. Ela riu quando ouviu a promessa, porque a dor já cansou de esperar. Mas Deus não consulta o tempo dos homens quando decide fazer brotar o que parece morto ao teu redor. Ainda ouve a voz do Criador. Sara diria às mães de hoje: o tempo de Deus não falha, não. Mesmo quando tudo em você diz não, a promessa ainda vive então. Se Deus falou, ainda vai nascer. Mesmo tarde aos olhos de alguém, o Deus que promete no secreto faz florescer o impossível também.
Não era atraso, era processo. Não era silêncio, era preparação. Porque há milagres que só amadurecem depois de muita oração. Pra toda mãe que pensa, passou meu tempo, Sara responde: Deus não perdeu o momento. Quem escreveu a promessa pra você ainda tem poder pra fazer acontecer. Sara diria às mães de hoje: o impossível também pode sorrir, pois quando Deus visita um ventre seco, faz a esperança ressurgir. Se Ele falou, ainda vai nascer. Pode o tempo inteiro dizer não, mas quem recebe uma promessa carrega milagre no coração. No silêncio da dor ela chorou. Quando ninguém via, Deus escutou. Cada lágrima no altar cair e o céu inteiro se abrir. Chamarão de fraca sem entender que havia guerra dentro do seu ser. Mas quem vê de fora não pode ouvir a oração que faz o céu se abrir. Antes do milagre aparecer, antes do ventre florescer, ela gerou de joelhos. Antes de gerar no ventre, Ana nos ensina hoje que oração muda o presente. Uma mãe de joelhos levanta filhos de pé. Quem chora diante do altar nunca perde sua fé. O tempo passou, mas Deus não falhou. No dia certo a promessa chegou, e o filho que veio por intercessão nasceu primeiro no coração. Se hoje uma mãe está chorando aqui, Deus ainda ouve como ouviu Ana ali. O ventre da promessa vai florescer, porque quem ora não deixa morrer.
uma promessa entrou em seu lar, trazendo um plano que não podia explicar. O céu escolheu seu coração para carregar o filho da redenção. Nem toda mãe entende o futuro do filho que Deus lhe confiou. Mas mesmo sem respostas completas, ela apenas confiou. Há chamados que nascem no ventre antes de serem compreendidos pela mente. Maria diria às mães de hoje: nem todo propósito vem com explicação. Às vezes Deus entrega um destino maior do que tua compreensão. Se Ele confiou esse filho a você, também vai guiar cada estação. Porque quem recebe um chamado do céu aprende a viver pela fé, não pela razão. Ela ouviu crescer, ensinar, partir, seguir caminhos que não podia impedir. E o mesmo ventre que o fez nascer precisou aprender a oferecer. Pra toda mãe que teme o amanhã, Maria diria: confie no plano além. O filho que nasceu do propósito nunca está fora do cuidado de Deus também. Maria diria às mães de hoje: diga assim mesmo sem entender, porque os maiores planos do céu nem sempre fazem sentido ao nascer. Se Deus te escolheu pra essa missão, Ele sustenta tua vocação. Pois mãe que gera um propósito eterno precisa viver por rendição. Maria diria às mães de hoje: diga assim mesmo sem entender, porque os maiores planos do céu nem sempre fazem sentido ao nascer. Se Deus te escolheu pra essa missão, Ele sustenta tua vocação. Pois mãe que gera um propósito eterno precisa viver por rendição. Por muitos anos suportei os olhares e o silêncio ao redor.
cada pergunta sem resposta feria meu peito com dor. Chamavam de impossível aquilo que Deus só adiou, porque o céu nunca esquece da promessa que falou. O tempo pode passar, mas Deus não muda o seu falar. Isabel diria às mães de hoje: a vergonha não define quem você é. O Deus que fecha a boca do tempo ainda responde pela fé. O ventre que o mundo julgou vazio foi cheio pelo Criador. E quem foi marcada pela dor será marcada pelo favor. Pra toda mulher que já chorou pensando que seu tempo acabou, Isabel diria: espere mais, o impossível ainda vem de Deus, jamais do acaso. Hoje, o tempo da vergonha já passou. O Deus que parecia em silêncio, no tempo certo se levantou. O ventre que o mundo chamou vazio foi cheio pela mão do Senhor.